Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento e abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12, ou melhor, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia falasse. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, e nas imediações de Cirinene, e romanos que ali residiam, como judeus, como prosélios, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Versículo 12. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que é isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Pode assentar, meus amados. Esse texto que nós lemos nos fala o que aconteceu com a igreja de Jesus 10 dias depois de Jesus ter sido assunto aos céus e ter sentado à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso nas alturas. A festa de Pentecoste fazia parte de uma sucessão de festas no calendário judaico. Entre elas, a mais importante de uma sequência era a Páscoa, que celebrava a saída do povo de Israel do Egito, e de como as casas que tinham o sangue do cordeiro imolado, e este sangue era passado nos umbrais das portas, e eles foram poupados de serem feridos pelo anjo destruidor. A festa das primícias celebrava os primeiros frutos da terra que eram consagrados a Deus. A festa de Pentecostes, que era a festa das colheitas abundantes, todas elas tinham uma significação, um significado posterior na vida da igreja de Jesus Cristo. A Páscoa, por exemplo, porque foi na Páscoa que Jesus foi imolado, que foi morto. Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As primícias, por quê? Jesus ressuscitou dentre os mortos e se tornou as primícias dos que dormem. É o primeiro fruto da ressurreição de Deus Pai. E o Pentecoste, por quê? A colheita da salvação abundante do mundo começou quando o Espírito Santo se derramou sobre a igreja no dia de Pentecoste. Preste atenção, olha para mim. É bastante sugestivo, é bastante atraente, é bastante impressionante o fato de que Jesus
tenha decidido derramar do Espírito sobre a igreja num dia de festa, num dia de muita festa, num dia de alegria, num dia de celebração. Isso sugere para mim o fato de que Deus deseja que o Espírito Santo de Deus seja celebrado pela igreja de Jesus com alegria, com entusiasmo, com satisfação, com júbilo. Pentecoste é festa. Se Deus quisesse derramar do seu Espírito, se Ele quisesse que fosse celebrado com depressão, com tristeza, com angústia, Ele não tinha derramado do Espírito Santo no dia da festa da colheita, no dia do Pentecoste, onde todo mundo está feliz. Isso me traz à mente o fato de que é difícil conciliar igrejas cheias do Espírito Santo e vidas cheias do Espírito Santo, povo cheio do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, deprimidas, arruinadas, infelizes, derrotadas. Ao contrário, aonde o Espírito do Senhor está presente, em abundância, aí a festa, aí a alegria, aí celebração, aí a regozijo em nome do Senhor Jesus. Nós podemos aprender neste texto, em primeiro lugar, a palavra de Deus ensina que Pentecoste é a festa da unidade. Repita comigo. Pentecoste é a festa da unidade. Acompanhe comigo o versículo de número 1. E diz: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. E o verso 3 diz: o Espírito Santo vem sobre cada um. Sem unidade não há Pentecoste. E onde há genuína unidade do povo de Deus, aí sim há Pentecostes. E o verso 3 diz: o Espírito Santo veio sobre cada um, não apenas sobre alguns, mas sobre cada um deles. E mais, versículo 4, diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo de Deus ele vem, é para todos, é sobre cada um, é sobre aqueles que estão reunidos no nome do Senhor Jesus, é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, é para que todos ficam cheios do Espírito Santo de Deus. Entretanto, aonde há rachas, aonde há ódios, aonde há amarguras, aonde há disputas, aonde há ressentimentos, aonde há facções ou divisões, aonde há barreiras, aonde há separações entre irmãos, pode haver tudo. Pode haver gritaria, pode haver dançaria, pode haver sapateio, mas não existe um genuíno Pentecoste. Porque o Espírito se derrama aonde o povo está reconciliado. Minha pergunta essa noite: você está reconciliado, meu amado? Reconciliado com o seu pastor? Reconciliado com a sua igreja? Reconciliado com outras igrejas da cidade? Reconciliada com a sua esposa ou marido? Reconciliado com aqueles que são parte do corpo de Cristo Jesus? Há espírito de reconciliação neste lugar? Se não houver, não há Pentecoste. Se houver, haverá abundante Pentecoste em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina que o Pentecoste é a festa da perplexidade. Fale comigo. Pentecoste é a festa da perplexidade. Acompanhe o versículo 6.
O Espírito se derramou e houve o quê? Perplexidade no meio de todos. Ou seja, quando o Espírito se derrama, quando o Espírito Santo se derrama, isso é absolutamente imprevisível. Ninguém pode dizer como vai ser, ninguém pode planejar este evento, ninguém pode de alguma forma administrar esta ocasião. Quando ele vem de maneira nova. Quando ele vem, ele chega trazendo admiração. Quando ele vem, se derrama e inaugura alguma coisa extraordinária nas nossas vidas. Portanto, no livro de Atos, algumas palavras que falam dessa perplexidade que aconteceu. Quando o Espírito Santo de Deus vem, olha o versículo 7, ou melhor 6. Diz, o Espírito se derramou e houve perplexidade no meio de todos. E eles ficaram atônitos, admiravam-se. Meus amados irmãos, eles ficaram fazendo perguntas de gente abobalhada, tipo, como é que nós ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas? Não são essas pessoas analfabetas, inocultas, incultas ou melhor? Como falam tantas línguas? E o versículo 12 diz, ficaram atônitos e perplexos. É por isso que eu fico preocupado, querido. Quando eu vejo pessoas querendo fabricar Pentecostes e fala assim, escuta amigo, você quer falar em línguas? Começa a embolar a sua língua e começa a falar rápido. Fala glória a Deus, embola meu filho. Glória, glória, glória. Só vitória. Para mim isso não é Pentecoste. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo se derrama, sempre há perplexidade. Pentecoste previsível não é Pentecoste. Quando alguém acha que pode criar Pentecoste, que pode fazer Pentecoste, que pode instruir Pentecoste, que pode manipular Pentecoste, que pode prever Pentecoste, fique sabendo que este não é o genuíno Pentecoste, porque aquele que vem livre da parte de Deus é absolutamente imprevisível. É imprevisível. Vou contar um testemunho da minha avó. Ela foi membro aqui da igreja, hoje ela está com Deus. Antes da sua conversão, não conhecia o cristianismo, não conhecia a Bíblia, a palavra de Deus. Ela estava envolvida com macumbaria e espiritismo. Ela frequentava os terreiros. Ela ia no cemitério fazer trabalhos e mais trabalhos. Ela possuía o vício do álcool, do cigarro. Até que um dia um casal de amigos recém-convertidos foram orar por ela. E quando começaram a orar por ela, naquele mesmo momento ela caiu no chão e começou a falar em línguas. E ela não conseguia reter, ela não conseguia segurar, ela não conseguia calar. E a partir daquele dia foi liberta dos vícios da bebida e foi liberta e salva para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Absolutamente única, absolutamente espontânea, absolutamente genuína. Em terceiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que não é apenas a festa da unidade, que não é apenas a festa da perplexidade, mas também Pentecoste é a festa do povo. Diga comigo, Pentecoste é a festa do povo. Acompanhe o versículo 6. Diz que quando aquela voz do Espírito se fez derramar no meio daqueles discípulos, afluiu o quê? A multidão. Meus amados, Pentecostes tem tudo a ver com gente, tudo a ver com povo, povão.
aonde o Espírito está sendo derramado, as pessoas vêm, aonde a graça de Deus está sendo perceptível, as multidões se avolumam, as multidões se aproximam, as multidões vão se achegando naquele momento. É interessante que quase sempre, meu amado, não começa no meio das elites, nem dos filósofos, nem dos teólogos, nem dos eruditos, nem no meio daqueles que são poderosos, que manipulam riquezas. É de gente simples, é de gente de coração puro, é de gente que não tem dificuldade em crer, é de gente humilde, é de gente que está com a alma aberta para Deus. É gente que às vezes não sabe nem ler, nem escrever, para deixar Deus escrever a palavra dele no coração delas. Aí que o Pentecoste começa. E o versículo 7 diz que o primeiro público do Pentecoste era gente assim. Versículo 7, acompanhe: vede, não são porventura galileus? Esses que estão aí falam em outras línguas as grandezas de Deus. Meus amados, não era gente de Jerusalém, e sim da Galileia. Eram pescadores, eram gente com calo na mão, era gente queimada de sol, eram agricultores, era gente com verruga no rosto, era gente que sabia o que era padecer. Foi esse o primeiro público. Sobre esse que o Espírito Santo se derramou naquele dia. Quase sempre começa no meio desse, sabe por quê, meu amado? Porque Deus resolveu constranger as coisas deste mundo. Deus resolveu dar nó na cabeça dos entendidos. Deus resolveu deixar chocados os que acham que sabem alguma coisa. Resolveu começar com as coisas pequeninas, com as coisas mínimas, com as coisas diminutas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que todo aquele que se glorie-se-á no Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Olha, gente, quando eu vejo pessoas reclamando da igreja que não cresce, que não vai para frente, que não conseguem vencer, que não conseguem perceber o evangelho prevalecendo, quase sempre isso é porque falta Pentecoste, porque aonde o Espírito está sendo derramado, a multidão vai se aproximando, ninguém resiste, ninguém segura. Ninguém, meu amado, Pentecostes é a festa do povo. Versículo 6, e afluiu a multidão. Louvado seja o nome de Deus. Em quarto lugar, a palavra de Deus diz que Pentecoste não é apenas a festa da unidade, não é apenas a festa da perplexidade, não é apenas a festa do povo. Pentecoste também é a festa da salvação. Diga comigo, Pentecostes também é a festa da salvação. Diz a palavra de Deus que depois que o Espírito se derramou, que afluiu a multidão, que se ajuntou naquele momento, e Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se arrependem naquele dia. Ele pregou arrependimento, ele exaltou a cruz, ele afirmou a ressurreição do nosso Jesus Cristo dentre os mortos, ele glorificou o nome do Senhor Jesus. E no final disso tudo diz a palavra de Deus, que aqueles que estavam reunidos naquele lugar perguntaram, versículo 37, e agora, irmãos, o que faremos? E Pedro lhes perguntou, versículo 38, arrependei-vos cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Aonde o Espírito Santo de Deus está sendo derramado,
As pessoas estão sendo salvas, as pessoas estão crendo no Senhor Jesus, as pessoas estão sendo restauradas, as pessoas estão sendo alcançadas, as pessoas estão sendo libertas para louvor e glória do Senhor Jesus. Qual é o caminho? Qual é o passo? Qual é o rumo? Qual a direção que devo tomar? O que preciso fazer para ser salvo? Aqui no texto, acompanhe, há uma salvação oferecida dos níveis mais variados. Em primeiro lugar, salvação individual, porque Pedro ele diz, é para vós outros, é para vocês, é para alcançar o coração e a mente de cada um. Em segundo lugar, ele está dizendo salvação familiar, porque Pedro ele diz, não é só para vocês, porque é para alcançar os filhos de vocês. Em terceiro lugar, salvação social, e ele diz, vocês vão ser salvos dessa geração perversa, vocês vão aprender a me ver diferente perante a sociedade. Em quarto lugar, ele diz, salvação histórica, ele diz, vocês vão influenciar, olha o que Pedro está dizendo, vocês vão influenciar outras gerações, não é só para vocês, não é só para os filhos de vocês, não é só para essa geração, mas é para as futuras gerações, meu amado, para as futuras gerações que estão por vir. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. A pergunta é, o que Deus quer dizer no Pentecoste a cada um de nós que estamos reunidos nessa noite? Eu já estou terminando. Em primeiro lugar, Deus gosta de derramar o Espírito Santo como resposta à oração. Vamos dizer, Deus gosta de derramar o Espírito Santo como resposta às orações. Acompanhe capítulo 1, versículo de número 14. Diz que Jesus foi assunto aos céus. Os apóstolos, a mãe de Jesus, os discípulos, todos perseveravam unânimes em oração. Eles estavam reunidos, eles estavam orando. Aí depois de 10 dias o Espírito Santo se derramou de forma abundante. De forma abundante. Queridos, o que é orar? Orar é falar com? Orar é falar com Deus. Orar não é falar com Felipe. Não é falar com o pastor Edson. Não é falar com Maria. Não é falar com o padre. Não, é falar com Deus. Aquele que levanta reis e derruba reis. Aquele que desvia os cursos dos rios. Aquele cujo sopro acaba com os demônios e com o anticristo. Aquele que tem toda a autoridade, todo o poder de fazer infinitamente mais. O que pensamos, o que sonhamos, é para Deus, querido. Aquele que vai ser glorificado, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, é o todo-poderoso, o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Jeová Chamar, que presente aqui está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, Ele quer que saibamos que Ele é poderoso e quer ser conhecido como Deus que age com poder nas nossas vidas. Diga novamente, Ele quer que saibamos que Ele é poderoso e quer ser conhecido como Deus que age com poder, com poder, com poder nas nossas vidas. Se não fosse assim, não teriam ouvido o som como de um vento impetuoso sobre a igreja. Deus quer ser conhecido como Deus que age com poder na vida do seu povo.
E em terceiro lugar, e último, Deus quer que eu e você saibamos que Ele deseja queimar os nossos seres com fogo ardente. Diga comigo, queimar os nossos seres com fogo ardente. Meu amado, se não fosse assim, não teriam vindo línguas de fogo sobre sobre a cabeça de cada um. Deus quer derramar fogo em seu coração. Deus quer abrasar a sua alma. Deus quer colocar óleo do Espírito sobre ti. Ele quer derramar unção, poder, autoridade sobre a sua vida, meu amado irmão. E Ele quer que seu povo seja cheio do Espírito Santo. Diga comigo, Ele quer que seu povo seja cheio do Espírito Santo. E o versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não apenas alguns, mas todos, meus amados, ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Quem gostaria de experimentar mais deste poder? Fique em pé, meu querido, neste momento. Quem quer ficar cheio do Espírito Santo, levante uma das suas mãos.